Pedro, eu queria que você botasse aí, já que o Gustavo falou de demônio, de capeta, isso me remeteu à Igreja Universal, né? Porque é quase pleonasmo falar de capeta, Igreja Universal, e do Bispo Crivella, que virou réu no tal QG da propina, né? Aquele esquema ali malicioso envolvendo a Prefeitura do Rio de Janeiro, onde existem ali suspeitas que o pastor Crivella, junto com um parente, outro parente dele, né? Para quem não sabe, o Crivella é neto, é sobrinho do Edir Macedo, perdão, e um parente deles ali teria lavado supostamente só 5 bilhões de reais aproximadamente de propina. Então, assim, a gente precisa repercutir isso aí. Eu quero que o Gustavo... 5 o quê? 5 bilhões com B de bola, aproximadamente. É muita fé, Gustavo, na Universal. É muita fé que esses pastores têm. Não os evangélicos que estão lá, obviamente, né, que são utilizados ali para poder ter sua fé explorada por parte dessas lideranças. Mas vamos lá, Pedrão. Você aí mandando o braço na leitura e o Gustavo com os comentários que ele sempre faz muito bem aqui com a gente. Pedro Zambarda? Alô, Terra, chamando Pedro Zambarda. Eu acho que a internet deve estar ruim em algum lugar aí. A internet deve estar ruim lá nele. Eu vou compartilhar aqui, Pedrão, porque a internet do Pedro não fica muito bacana quando a gente compartilha os materiais lá. Então, Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas eu vou compartilhar por aqui a matéria, porque senão a gente não vai conseguir ler por aí não, que às vezes a sua internet não funciona muito bem. Então vamos lá. Tá aqui o título. Você quer que eu aumente aí a matéria? Se você puder aumentar é importante, mas eu tô lendo aqui, ó. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos, se tornou réu pelo caso do QG da propina. A Justiça Eleitoral aceitou a denúncia do Ministério Público. O atual deputado federal pelo Rio de Janeiro e outras 25 pessoas vão responder pelos crimes. Meu Rio de Janeiro, né? Que não decepciona no que diz respeito a apaziguar esse povo, hein, Rio de Janeiro. Não, definitivamente não. Vai responder pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, o Caixa 2, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa do Crivella disse que não há nenhuma prova contra o ex-prefeito que justificasse um processo criminal. Sendo assim, a defesa acredita que o arquivamento deve ser mantido. O processo estava parado havia 2 anos, em 2021. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que o processo deveria ser julgado pela Justiça Eleitoral por envolver acusações de crimes eleitorais. Vamos relembrar o caso aqui. O QG da propina, que supostamente operava na Prefeitura do Rio de Janeiro, aliciava empresas que queriam firmar contratos com o governo ou precisavam receber restos a pagar por serviços prestados. Para poderem furar a fila, elas pagavam um percentual de 3 a 5% em propina sobre os valores. O Crivella seria o chefe da organização. Em mensagens obtidas pela investigação, os integrantes do grupo se referiam ao prefeito como 01. O Ministério Público do Rio de Janeiro apontou o envolvimento de servidores, empresários e laranjas que interferiram nas tomadas de decisão, agilizando pagamentos a empresas específicas e interferindo nos processos de licitação para beneficiar empresas que consentiam em pagar propinas a agentes públicos. O ex-prefeito chegou a ser preso em dezembro de 2020. Não, ainda tem aí, ó, de acordo com a denúncia, esse QG de propina teria arrecadado mais de 50 milhões durante o mandato de Crivella. O prefeito chegou a ser preso em dezembro de 2020, dias antes do fim do seu mandato na prefeitura. Ele ficou um dia no presídio de Benfica, na zona norte do Rio, antes de conseguir a prisão domiciliar por determinação do STJ. Em fevereiro do ano seguinte, o STF revogou a prisão domiciliar e concedeu liberdade a Crivella. É 50 milhões, né, Carlito? Não é bilhões. Não, ali é dos 50 milhões, mas tem outros esquemas que eu quero ouvir a opinião do Gustavo também, o comentário do Gustavo sobre isso, mas eu vou trazer outra matéria que ele e um irmão do Edir Macedo, né, um parente dele também, um primo, algo do tipo, são acusados de supostamente utilizar a Igreja Universal para lavar cerca de 5 bilhões de reais. Eu vou procurar essa matéria para colocar aqui, mas eu deixo com o Gustavo agora essa bola. Olha, eu vou dizer que eu acho que esses 50 milhões é da acusação a primeira, né, que levou ele à prisão, não é isso? Sim. Não, esse é do esquema do QG da propina. Então isso já está aí. Primeiro vamos explicar para a audiência, porque a gente fala muito aqui... Ó, o esquema bilionário é esse aqui, gente. É uma suspeita que a Igreja Universal foi usada para ocultar 6 bilhões. Investigações levaram o prefeito Marcelo Crivella ao cárcere e apontam movimentações suspeitas na instituição essa religiosa. Internet do Pedro Zambarda tá pior que a internet de escada de 2002.
Ué, mas tá mostrando agora, não tá não? Agora voltou, mas deu uma travada. Tá, de boa. Mas vamos lá. Vai lá, Gustavo. Olha, eu acho o seguinte, todo mundo sabe, e é sabido no Rio de Janeiro, que o tráfico de drogas, não estou falando da Igreja Universal, fique bem claro isso, mas que o tráfico de drogas, e o tráfico de drogas não é o menino preto, tá? Que quer ganhar um tênis da Nike, e aí bota um fuzil na mão dele com 13, 14 anos. Esse não é o traficante, tá? Os traficantes, geralmente, a maioria deles, os grandes, residem em Brasília ou em outras partes. Mas é claro que o tráfico de drogas, o jogo do bicho, todas essas ilegalidades e imoralidades sempre usaram a igreja como lavagem de dinheiro. Né? A gente vê, tem vídeos na internet a rodo de pastores fazendo oração para traficantes, antes de invasão de morro, etc, etc. Porque a igreja, ela não ela exerce um poder muito grande sobre a comunidade, ela não tem fiscalização nenhuma. Ela, além de não pagar imposto, ela não precisa declarar nada. Então, o que entra é doação. A gente tem acusações seríssimas contra aquele pastor que grita, que baba, que parece um cão rosnando, que é o Silas. Eu não gosto de falar o sobrenome, para não ficar chamando demônio para dentro de casa, porque eu faço essa live de dentro da minha casa e eu não gosto de ficar traindo coisa ruim para aqui dentro. Mas a gente tem acusações seríssimas, e qual é a desculpa que ele dá? Não, eu recebo doação da igreja. Eu não procuro saber de quem é. As doações vêm espontaneamente. Né? E aí a igreja faz essa pressão. Por isso que a igreja ficou totalmente do lado do Bolsonaro, porque o Bolsonaro... Aí a gente vai descobrindo, né? Por exemplo, a chacina Yanomami. Por que tem uma chacina em Yanomami? O governo federal disponibiliza 857 milhões de reais para uma ONG evangélica cuidar dos Yanomamis. Aí eles vão lá, compram helicóptero, compram não sei o quê, papapá, e os Yanomamis morrendo. Então, isso não me espanta, de forma alguma. O que me espanta aí é que vem o cerne da questão. Porque todos nós, quem assiste a Folha Democrata, já está ligado no Carlito, no Pedro, sabe que falam de política, que falamos de política, somos um grupo progressista, temos liberdade editorial, falamos aqui abertamente sobre qualquer assunto, sem medo de ser feliz. Então, as pessoas aqui já sabem. A questão é como vamos repassar essa informação a pessoas que são treinadas desde cedo. Eu estou assistindo uma série na HBO, fazer propaganda aqui gratuita na HBO, chamada Hillsong. Hillsong, que é a igreja que dá modelo à Igreja Batista da Lagoinha, que dá modelo a todas essas igrejas pretas, com luz e tudo, e como é que eles influenciam, e a corrupção dentro dessas igrejas, e vai destroçando e mostrando como é que funciona. Isso está aqui há muito tempo. Então, como é? Aí vem parece, você vê como é que a gente é bem amarrado aqui nos assuntos, como é que a gente passa a pauta a tarde inteira para chegar às 7h30 da noite e falar com vocês. Quando eu abri falando sobre comunicação, eu estava dizendo sobre isso. Para chegar nessa matéria e falar como é que a gente vai repassar isso para esse público, para que eles entendam isso. Porque cada dia que passa, por exemplo, vem surgindo, estourando casos absurdos de gasto de cartão corporativo do Bolsonaro com questões indevidas, até com uso de campanha eleitoral, boate para os filhos, etc., padaria 19, enfim, coisas absurdas. Mas o povo não se indignou ainda. Como é que esse povo não está na rua pedindo cadeia desse cara, extradição? Porque a comunicação não chegou até esse povo. Porque o dia que esse povo entender a gravidade disso e sair dessa cegueira mitológica, dessa cegueira messiânica, que é o que envolve também a igreja, por isso que eu estou fazendo um paralelo entre os dois assuntos, eles vão para a rua e vão gritar. Não é pelos 20 centavos, como começou toda a história e todo o movimento golpista no Brasil.
Então, é essa, eu acho que é a grande discussão que a gente tem que levantar sobre isso. Como fazer essa informação chegar ao povo, como fazer o povo entender isso e se indignar. Porque quando eles souberem que estão sendo roubados e, de fato, foram saqueados, foram saqueados, e muito, como nunca antes na história desse país, esse povo não vai ficar calado dentro de casa. Não tem como. Não tem como.